isso também é meio complicado. Mas querer ser alguém que faz falta. Amém? Vamos fazer uma oração? Faça essa oração. Pede a Deus, Senhor, me ajuda. Eu peço ao Senhor que o Senhor liberte pessoas aqui. Porque há pessoas, ó Pai, que precisam de uma libertação disso. Parece que estão manietadas, parece que estão, ó Pai, com algemas nas suas mãos, na sua cabeça, na sua mente, no seu pensamento, que impedem estas pessoas, ó Pai, de se entregarem, de servirem, de abençoarem, de ter um olhar de simpatia, de apreço, de afeto, de carinho, ter palavras boas. Quantos de nós, Senhor, precisamos dar uma redução drástica nas nossas palavras de crítica? Nos referenciamos às pessoas sempre pelo negativo, pelo defeito, pela fragilidade. Senhor, ajuda-nos a sermos pessoas com uma relevância, de sermos servos de Deus, pessoas prontas a servir, prontas a incentivar, a ajudar, a abençoar, a ter uma palavra melhor, a ter um olhar melhor. Liberta pessoas aqui, Pai. Estão aprisionadas por palavras. Se pararem para pensar, vão ficar confusas e dizer: eu nem sei por que eu estou assim, eu nem sei porque eu sou assim, eu não sei porque eu olho para aquela pessoa assim, aquela pessoa nunca me fez nada. Pai, em nome de Jesus, conforme eu já tenho te pedido, por causa desta questão, que essa noite seja uma noite de milagres aqui nesse lugar. Que quando nós participarmos da ceia, que haja uma manifestação de milagres e de sinais. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, eu peço. E eu te agradeço. De pé, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. Versículo 42 e versículo 44. Olha que coisa simples, acredito que a maioria da igreja já leu esse versículo, já ouviu um ensinamento aqui nesta igreja. Olha o que diz aí: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, não está se referindo especificamente aos apóstolos, não é isso? O texto está dizendo: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. A comunhão, estar aqui nesse ponto do texto, foi para mim uma lâmpada. Depois diz: ao partir do pão, e no último ponto, e as orações. E aí, todos, por causa de se dedicarem ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações, todos estavam cheios de temor. Qual é o sinônimo para temor na Bíblia? Sabedoria. Então, todos eles que se dedicavam, sabe o que é se dedicar? Sabe o que é ser dedicado? Se dedicavam a estas coisas, não tinha nenhum bocó, não tinha nenhum bobão, não tinha nenhum Zé Mané, não tinha nenhum Matusquela, não tinha ninguém que era Maria vai com as outras. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Amém? Que Deus seja louvado pela sua palavra. Você pode ocupar o seu lugar. Obrigado.
Eu fui no moderno Pai dos Burros. Quando eu era rapazola, Pai dos Burros era o dicionário. Não é? Então nós tínhamos dicionário, todo mundo tinha um dicionário da língua portuguesa. Eu tinha um dicionário do MEC. Quem é que teve dicionário do MEC? Capa preta. Tinha? Grosso. Era o mais barato, né, irmão? Eu também comprei aquele, que era o mais baratinho, que era subsidiado pelo governo, aquele dicionário. Mas eu fui no dicionário atual, que é o Google, e diz lá sobre a palavra comunhão. Comunhão é um substantivo feminino. Significado é realização de algo em comum. A outra definição é sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir. Uma palavra que resume é comunhão, na plenitude dessa palavra é identificação. Nós nos identificamos no pensar, no agir e no sentir com as pessoas com as quais nós temos comunhão. Como já disse, essa é uma das áreas mais atacadas, é a comunhão. Mais atacadas nos dias de hoje é a comunhão. Pessoas crentes desses tempos trocam a comunhão. Quando eu estou me referindo à comunhão em termos da igreja, eu estou falando das nossas celebrações. Temos uma exortação na palavra de Deus que é: não deixe de congregar. Isso é uma exortação lá da igreja primitiva. Naquela igreja que nós ficamos começando a ler aqui a maneira que ela funcionava, já havia aqueles que tomavam a iniciativa de não congregar. Não deixemos de congregar, como já é hábito de algumas pessoas. Tratam a comunhão, o ajuntamento, a reunião como algo menos importante, como algo de somenos. Eu recebi um telefonema de uma pessoa, uma mensagem de uma pessoa me pedindo ajuda pelos seus filhos. Foi uma pessoa que congregou aqui, parece que está morando em outro lugar. Eu me interessei, tá bom, vamos tentar ajudar. Depois eu perguntei, mas não, eles disse que os seus filhos são da nossa igreja aqui. E eu falei assim, então por que não procuram um dos pastores? Se a pessoa tem uma dificuldade, você participa nessa igreja, você frequenta aqui, você tem comunhão. A não ser que você frequente aqui, você é um crente anônimo aqui no nosso meio. Você entra, sai, não quer contato com ninguém, não quer se dar a conhecer, não quer conhecer, não quer ter comunhão. Há tanto prejuízo nisso. Porque nos determinadas dificuldades, quando a gente está em comunhão, irmãos, muitas coisas são manifestas na igreja, no corpo de Cristo que somos nós, de uma maneira muito automática. Não precisa do cadastro, não precisa do arquivo de membros. Faleceu aqui o esposo de uma irmã e estava perguntando para o pastor, pois mas aqui na nossa igreja é muita gente, e realmente é uma tarefa muito, muito árdua, ainda mais para mim, com as minhas limitações, de lembrar de tudo, de lembrar das pessoas, né? Eu, quando gravo o nome de alguém errado, eu preciso de um culto de libertação forte para eu poder acertar o nome daquela pessoa. Eu já paguei muito mico, já passei muita vergonha, já fiz mais de um casamento falando o nome da noiva errado do começo ao final da cerimônia, com o nome escrito. Já fiz isso. Eu fiz um casamento da filha do bispo Tito. Nossa, eu falei o nome do rapaz errado do começo ao fim, do noivo da Márcia. Chamei ele todo o nome, que era nome errado, era Orlando. Eu chamei ele de tudo. E o pessoal, deixa para lá, vamos esquecer minhas vergonhas. Um casamento muito solene, e eu lá. A Kátia quase, quando terminou, a Kátia queria me bater, queria me levar para um quarto. Enfim, mas então conhecer o nome de todo mundo tem uma limitação, não é verdade? Mas nós precisamos perceber e valorizar. Talvez você faça isso espontaneamente. Uma família onde todo mundo tem comunhão, onde todo mundo troca, onde todo mundo fala. Às vezes nas famílias hoje, ninguém fala nada, a mãe não sabe o que a filha faz, o filho não sabe o que o pai faz.
tem nada, não tem compartilhamento nenhum. Mesmo dentro de uma família há um isolamento. Qual é o resultado disso? Fraqueza, necessidades variadas, não é? Numa família assim não acontece milagre, porque quando a gente se une, quando a gente está em comunhão, quando a gente se favorece mutuamente, muitos milagres acontecem, se conquista coisas que não eram imagináveis de conquistar. Por isso que o diabo também ele quer acabar, liquidar com a comunhão. Parece que a gente gosta de botar a culpa no diabo, né? Uma irmã aqui da igreja uma vez fez uma publicação, eu curti, ela botou assim: para de dizer que é o diabo, deixa de ser cara de pau, você que é um sem vergonha, que não obedece. Me deu uma bronca lá, eu gostei daquilo, é isso mesmo. É muito fácil dizer que é o diabo, mas a verdade é também que no mundo espiritual há certos espíritos que parece que entram dentro de certos relacionamentos, certas famílias, que é só de afastamento, de confusão, né? Você tem que parar e pensar. Tudo bem que às vezes um membro daquela família está passando por um tempo de assim mais atribulado, né? Tu tem período na tua vida que tu está meio atribulado, irmão? Quem já passou por período atribulado e nem sabe por que está bem atribulado? Então nem fala, por que eu estou atribulado assim? Irritadiço. A mulher fala aí você fala, por que você falou e ou? Não, só falei mas o cara está tão... Então, mas muitas vezes nós temos que perceber se isso não é uma coisa espiritual, não é uma coisa, um espírito que vem para enfraquecer os laços, para romper a comunhão, para se separar, né? Uma casa, tudo bem, cada membro de uma família tem que ter o tempo para si, o seu canto, né? Esse aqui é o meu canto, esse aqui é a minha cadeira, esse aqui é a minha poltrona. Eu acho legal lá na minha casa que eu tenho o meu lugar na cama. E todo mundo, quer dizer, todo mundo atualmente é a Kátia, né? Só moro eu e a Kátia. Então, se eu durmo aqui na igreja, se eu viajo, a Kátia deita no meu lado da cama. Ela deita no meu lado da cama. Aí eu já falei, você quer trocar? Não quero. Mas eu saio, ela vai para o meu lugar. A minha neta mais velha, todos os meus lugares, a minha neta quando está na minha casa, ela se aposta. No sofá. Eu tenho um lugar no sofá da minha casa. Afinal de contas, fui eu que comprei o sofá, né? Eu tenho um lugar que eu sento sempre ali. A minha neta, quando vai para minha casa, só senta no meu lugar. E eu falo para ela assim: vá? Não, senta lá, vovô. Você aqui, esse aqui eu sento aqui. Tudo bem. Nos nossos lares você tem o seu canto, você tem o seu lugar, mas não pode ser o seu canto, não pode ser a sua habitação eterna dentro de casa. Então, quantas vezes numa casa tem assim? A esposa está numa sala vendo televisão, o marido está no quarto lendo, o filho está não sei aonde. Não tem nada, não há compartilhar, não há conversa, não há comungação. Não há o que eu estou sentindo, o que você está sentindo, você está bem, eu não estou bem. Não há isso. Então, essa é uma das áreas, irmãos, a comunhão. E eu acho que os crentes eles não estão nem aí para isso, não. Se há uma gente que perde muito, ou tem perdido muito, o valor, o senso da comunhão, são cristãos hoje. São cristãos hoje, não. Está tudo bem, né? E daqui a pouco está assim também, qualquer família serve, qualquer família é minha família. Não é assim não. Você tem uma família, você tem laços. Espiritualmente falando, você tem um lar, uma casa, uma igreja, né? Muita gente vem aqui pedir ajuda, eu pergunto assim, mas você é de que igreja? Aí a pessoa fala assim, eu sou da igreja tal. E por que você não procurou o seu pastor ainda, querida? Vai lá, procura o seu pastor. Não. E a pessoa fala coisas, e a minha interpretação a pessoa está lá, mas não é uma pessoa que faz falta, não é uma pessoa que serve ninguém, não é uma pessoa que não dá nada para ninguém, que não abençoa ninguém. Quando eu digo nada, irmão, não dá uma palavra, não dá um sorriso, não dá um abraço, não dá um cumprimento. Não dá nada. Entra na igreja trombuda e sai trombuda.
Então, aí acontece um problema, aí tem que se mobilizar, tem que descobrir quem é aquela pessoa, cadê, quem conhece, quem falou. É uma dificuldade. Repito, parece que nós não temos entendido aquilo que a igreja aqui primitiva entendia. Então, essa é a área mais atacada. A comunhão é aquela liga, não é? É o ambiente, a comunhão é o ambiente onde o ensino é aprendido. Eles se aplicavam, né? Qual é a palavra aqui? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. E é no ambiente da comunhão que tem o ensino, é no ambiente da comunhão que tem o partir do pão, é no ambiente da comunhão que as orações acontecem. Mas eu oro em casa. Amém, você pode orar em casa também. Deve, precisa. Mas há uma importância nesta oração comunitária, nessas orações compartilhadas, nessa oração uns pelos outros. Eu sinceramente, eu não sei o que você faz terça-feira de noite que você não vem à igreja. Não sei. Porque muitos irmãos, não são poucos, muitos irmãos desprezam a oração na igreja. Estava falando com uma pessoa ontem, um irmão da igreja batista, que cantou lá na igreja do Recreio, amigo do pastor Henrico, fez um louvor muito bom lá, abençoou, deu uma palavra, tem um testemunho bonito, é aquele irmão. Eu estava dizendo para ele, olha, nós temos uma reunião de oração lá em Caxias, que uma das reuniões minhas prediletas, eu sempre sofro quando eu não estou na igreja, eu sempre tenho aquela sensação, mas terça-feira que eu não estou aqui, eu falo, gente, estou perdendo a reunião de oração lá na igreja de Caxias. Eu tenho esse sentimento. Eu dizendo para ele assim, a gente reúne lá umas 300 pessoas, umas 350 pessoas, mais ou menos, né? E ele ficou assim, de olho arregalado. Pastor? Tem uma turma lá, crente, naquela igreja e tal. Então, ele ficou surpreso com esse número de pessoas, né? Mas assim, eu não sei como é que as pessoas, porque elas não entendem o valor, a importância de você estar ali. É essa comunhão que nos leva, não é? E deixa eu fazer uma menção ao partir do pão aqui, não é a ceia não. Esse partir do pão aqui é em casa mesmo, né? É aquela prática que ainda tem em alguns lugares, né? Aliás, a prática de partir o pão parece que é uma prática que atua mais no meio da igreja pobre e necessitada, não é? Na crise que os irmãos parece que partiram mais o pão, não é? Não me esqueço quando eu fui a Araripina pela primeira vez e eu fui convidado por um casal da igreja para tomar café na sua casa. A Kátia estava doida para tomar cafezinho, não tinha cafezinho em Araripina naquele momento. Depois de procurar cafezinho para tomar, alguém falou assim, na rodoviária tem. Aí nós fomos na rodoviária, isso já era assim 5 horas da tarde, e tinha aquela garrafa térmica. Eu vi aquele legião de demônio em torno da garrafa térmica. Cafezinho preparado 6 horas da manhã, 5 da tarde. E a Kátia ainda me fez pagar R$1 para ela jogar o café fora. E eu dei a revelação para ela, mas ela não aceitou a minha revelação. Minha filha, esse café não vai dar. Não, quero tomar café. Pronto, não é? E aí a irmã viu o desespero da Kátia e falou assim, pastor, amanhã você vai lá em casa de tarde tomar café. Eu fui na casa dos irmãos e eu não esqueço que era uma sala muito pequenininha. Um pouco maior que esse tablado aqui era a sala. Aí você entrava, tinha um corredorzinho assim e tinha uma cozinha, talvez do tamanho dessa bola aqui, um pouco menor do que essa bola, com certeza. E tinha uma mesa e tinha 15 irmãos lá, porque a notícia espalhou que a irmã fez um café para o pastor que estava visitando a cidade e todo mundo foi lá. Você acha que eles foram lá para me ver? Foram nada, irmão.
Foram lá para comer a tapioca, né? E a irmã serviu todo mundo. Então, essa coisa de partilhar, essa comunhão de servir o outro. Como é que nós estamos hoje? É claro que eu não estou falando de termos absolutos, eu não estou acusando você nem esta igreja de todo mundo ser bicão. Não é isso. Mas se a gente for olhar bem, é menor o número de gente que está sempre se servindo. É maior o número que quer ir para lá, quer ir para cá. Ontem nós estivemos lá na Igreja do Recreio, vai uma turma aqui de Caxias, e eu estava pensando nisso depois que eu saí da igreja lá, eu estava pensando em comunhão. O que daqui as pessoas, o que os irmãos de Caxias que vão à Igreja do Recreio lá ajudar, o que elas vão se lembrar daqui a 10 anos não será a palavra que foi pregada ontem, será a comunhão na Kombi. Comunhão na Kombi. Aí alguém falou assim: não, bispo, daqui a pouco a Igreja do Recreio vai estar cheia. O senhor acha, bispo? Alguém falou para mim ontem lá no Recreio: o senhor acha que quando essa igreja estiver cheia, esse pessoal de Caxias não vai continuar vindo aqui? Eu falei assim: acho que não vem mais não. Não, bispo, esse pessoal continua vindo aqui, não vem não. Eu falei: não vem não, porque eu não vou deixar mais a Kombi vir aqui. A não ser que a Igreja do Recreio pague. Que a Igreja do Recreio pague a Kombi, pague a gasolina para os irmãos irem para lá, né? Então, mas o que a gente lembra é a comunhão. Você lembra, irmão? Você lembra, irmão? A gente ia na Kombi da igreja, você lembra? Aí as dificuldades, é isso que fica, a comunhão. E lá não tem cantina, lá todo mundo é boca livre lá, todo culto tem comida na Igreja do Recreio. E sabe como é que é? Isso aumenta a frequência mesmo, né, irmão? Mas o povo, mesmo no recreio, mesmo no recreio, o povo gosta. Aí eu falo assim lá: vai aproveitando, rapaz, porque daqui a pouco aqui vai ter cantina também, tu vai ter que pagar, aí tu vai ficar. Não, tem irmão que vai dizer assim: tomara que a igreja não cresça, que aí vai ter sempre esse grupinho aqui, essa comunhão gostosa, não é verdade? Então, o partir do pão, veja só, você gosta de comunhão, que você é convidado para ir na casa do irmão, ou você quer ser alguém que promove essa comunhão, que dá, que serve, que abençoa, que divide? Porque não importa, em certas situações e circunstâncias, irmão, não importa a comida é o menos importante, né? Uma alegria, uma comunhão, pode ser um pacote de biscoito, né? Um biscoito polvilho. Lá no Recreio, quando ninguém lembra de nada, alguém saca um pacote de polvilho e bota lá num prato, e rapaz, aquilo acaba mais rápido que tudo, aquele polvilho. Não sei se a gente está tão acostumado com o industrializado que o pessoal devora aquele biscoitinho, mesmo porque biscoitinho de polvilho com um cafezinho pega bem, dá uma mistura legal. Então nós precisamos entender o valor da comunhão, o poder da comunhão. Então, amados irmãos, eu quero citar para você o que está nesse versículo, só ressaltar as bênçãos da comunhão. Primeiro, é nesse ambiente de comunhão que há um derramamento do temor do Senhor, que é sabedoria. Então, quem não tem comunhão não tem sabedoria, não bebe dessa sabedoria. Acontece também no ambiente da comunhão a manifestação do poder de Deus. E acontece também na comunhão uma coisa que é muito falada na igreja, muito cobrada, que é unidade. Unidade e compartilhamento. Eles compartilhavam o pão. Na comunhão há essa produção, há essa naturalidade no compartilhamento, né? É ruim falar da minha mulher, mas então eu aprendo isso com a Kátia, eu observo isso com a minha mulher, esse tempo todo de vida com ela, né? Essa sempre preocupação dela de compartilhar, de dar, de fazer alguma coisinha, de dizer: não, vai alguém na minha casa. Eu já contei isso aqui, eu fiz aniversário uma vez, eu não me lembro o ano, eu estava lá em Juiz de Fora, eu, Kátia e os meninos. E aí um grupo da igreja foi lá na minha casa fazer uma serenata.
Foi muito legal aquela. Eu não estava nem triste, nem amargurado. Eu estava feliz em casa com os meus filhos e a minha esposa. Estávamos ali, eu de shortinho, né? Eu acho que os irmãos queriam ver a minha perna, né? Os irmãos da igreja estavam doidos para ver a perna. Aí eu estava lá na minha casa, e aí a Kátia, porque a gente morava num apartamento de fundos, e então tinha um corredor assim e tinha a escada, não tinha elevador. Então as janelas da escada, né, era aberta, assim, tinha uma ventilação, e o povo foi para a rua e começou a cantar ali naquele vão. E a Kátia dentro de casa, estou escutando um hino, estou escutando uma música. E a Kátia abriu a janela e falou: quando nós andamos no corredor aqui, olhamos, era um pessoal da igreja. Eu nunca esqueço isso. Aí a Kátia falou assim, ficou nervosa, falei: como é que eu vou fazer? Não tem que mandar esse povo subir. E eu, que sou um pastor mais amoroso da face da terra, não sei se você sabe disso, eu falei: não chama esse povo para subir não. Como é que vai subir esse povo? E a Kátia foi: não, tem que subir. E mandou subir. E tu acredita que a Kátia serviu todos aqueles irmãos? Eu não sei, ela tirou biscoito daqui, tinha uma Coca-Cola, fez oração da multiplicação. As pessoas que têm uma disposição de servir, elas não têm uma mente assim. Eu tenho uma mente muito racional, de muito cálculo. Isso não vai dar certo. Mas a pessoa que tem uma disposição não pensa assim. Não, dá. Serve água com que suco, não importa. Importa é você servir, é você compartilhar. Quantos de nós achamos que é uma bobagem isso, né? É uma bobagem, eu vou dar. Não, eu não tenho nada, eu gosto de dar coisa boa. Pois é, nunca dá nada. Nunca tem coisa boa para dar. Você desvaloriza o pequeno, desvaloriza o simples. Às vezes aquele que tem mais valor, né? Quantas pessoas não sei se eu uso a palavra infelizmente, eu visito muito pouco pessoas hoje, mas aqui mesmo em Caxias, quando eu visitava muitos irmãos, eu me lembro que chegava na casa de irmãos, a irmã, eu acho que até fiquei barrigudo nesse período, porque eu tinha que comer, porque as pessoas, elas faziam um bolo. Como é que é aquele bolo de pobre? Você não lembra, né? Se você foi pobre, você nem lembra mais, né? 3 de farinha, 3 de não sei o quê. Não tem sabor, bolo sem sabor. Farinha, ovo, não tem um negócio assim? A Kátia já tentou me ensinar 3, não sei de que lá, 3 medidas de 3 coisas. A irmã não fala assim: pô, pastor, vou dar esse bolinho. A irmã fazia aquele bolo cheio de orgulho. E eu comia aquele bolo do jeito que aquele bolo era, um manjar, uma oferta, uma expressão de carinho. Não importa aquilo, não importa. Então, quando a gente fica assim com certos pensamentos, acaba que é uma justificativa para não fazer, para não servir, para não dar. Então, aqui o versículo 1 diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Essa gente sempre vai ver milagre. Essa gente sempre vai ver a manifestação do poder de Deus. Essa gente sempre vai ver maravilhas na sua vida e na vida dos outros. Essa é a gente. E eu fiquei pensando nas pessoas, não é? Frustradas. Alguns vivem a frustração de querer as bênçãos da comunhão sem se dedicar à comunhão. Você quer a bênção da comunhão e você não é dedicado àquela comunhão. Você quer que todo mundo te visite, você quer que todo mundo te ajude, você quer que todo mundo participe do teu drama, mas você não se dedica àquela comunhão. E aí você não vê maravilhas. Você não vê os apóstolos, os seus pastores realizar milagre nenhum, maravilha não, porque você não está na comunhão, você não estava na reunião, você não estava presente, você não viu, você não soube. Às vezes você até ficou sabendo, mas você não viu nada. Você não recebeu nada. Então, a comunhão, vou terminar, já falei demais. Não acontece sem dedicação. Não acontece sem empenho. Não acontece sem esforço. A comunhão,
você estava no shopping, encontrou a sua amiga de infância, tomou um cafezinho com ela, foi um tempo legal, bateu papo, papapá. Mas, irmãos, comunhão, nós temos que nos dedicar à comunhão, nós temos que nos dedicar a isso, exige um empenho. Deixa acontecer, não sei, está chovendo, está calor, estou cansado, estou sem dinheiro. Se você quiser achar motivos, e se você botar comunhão como uma coisa condicional, dependente de alguma coisa, você vai perder muito daquilo que Deus preparou para que você fosse provido, abençoado, para que as coisas acontecessem na sua vida, que você recebesse suprimento, bênção, milagre. Então, terminando, não é apenas estar juntos no mesmo lugar. Estar juntos no mesmo lugar é o primeiro passo. Mesmo sentimento, mesma direção, no pensar, no agir e no sentir. A gente pode estar juntos no mesmo lugar e você não participar de nada. E você não se envolver com nada do que está acontecendo. Tão ensimesmado, tão absorvido com a sua situação, que as coisas estão acontecendo e você perde, para depois você viver de uma saudade apenas sentimental, não é? Pois é, poxa, como que era bom, como que não sei, sinto falta disso, sinto falta daquilo, não é? Pastor Rafael Ribeiro pregou ontem, aliás ele não veio, né? Pregou ontem no Recreio, e ele estava citando algumas questões na sua palavra, estava falando sobre a igreja do Recreio e tal, e ele falou muito da igreja de Caxias na sua mensagem, e ele falou que terça-feira aqui, alguém falou com ele depois do culto, um irmão, dizendo assim, pastor, eu já estou aqui há tanto tempo nessa igreja, eu já fui a várias igrejas em Caxias, várias vezes eu quis sair da igreja de Caxias, várias vezes eu já fui a várias igrejas, e ele falou assim, eu não saio da igreja. Aí ele começou a falar para o pastor Rafael assim, poxa, aqui eu me converti, aqui eu fui batizado, aqui eu me casei. O pastor Rafael estava falando de raízes, estava falando da importância de nós termos raízes. Então a igreja lá está no primeiro ano, ele estava desafiando as pessoas lá a terem as suas raízes ali, né? Profetizou lá aquilo que acontece aqui na igreja de Caxias, não é? Ele disse, eu profetizo que todos os músicos da igreja aqui do Recreio serão esses meninos e meninas que hoje estão no Geração Vida aqui. E então, ele estava falando disso, como que importante, né? Por trás dessa palavra está a questão da comunhão. Eu observo alguns irmãos que foram dessa igreja há muito tempo e que saíram dessa igreja por N razões, estão em outras igrejas, mas eu vejo no Facebook lá, as suas amizades, tudo é igreja de Caxias. A pessoa está em outra igreja e ela bota lá, Deus é bom. Aí 30 curtidas, 29 é da igreja de Caxias, dos irmãos de Caxias. E eu fico olhando e falo assim, mas cadê um irmão da igreja dele lá, a nova igreja que ele está frequentando para curtir? Então isso fala daquela preciosidade que às vezes a gente tem, não é? Que é a comunhão, que é o compartilhar, que é a valorização. Nós precisamos nos dedicar a isso. Nós precisamos tomar a decisão de nos tornar pessoas que fazem falta, pessoas importantes, pessoas que se dedicam à comunhão, que se dedicam a esses valores espirituais. Então, nós temos essa comunhão à mesa do Senhor hoje. Vamos estar tomando da ceia, participando da ceia. Eu não gosto de dizer mais uma vez, porque para mim, cada vez que a gente se aproxima da ceia, deve ser aquele momento importante, aquela participação importante. E não apenas mais uma. Essa coisa de se dedicar àquilo, de valorizar, é como o ato de você ofertar, é a mesma coisa. Então,
Eu esqueci minha oferta, vou dar uma oferta. E tal. Então, a gente vai revelando que a gente está assim, mecanizado. Né? A gente não diz assim, poxa, eu quero que me expressar. Eu quero dar algo, né? Que Deus me vê, Deus me contempla. E aí a gente tem informação bíblica, não importa se o valor, né, da nossa parte, da minha parte, eu devo dar a Deus sempre o melhor, não é? Deus fez exigências no Velho Testamento que não as fez no Novo, quanto a dar. É interessante, a exigência do Novo é alegria. Deus ama quem dá com alegria. Mas no Velho tinha várias regras. Não dá qualquer cabrito, não. Não dá manco, não. Não dá malhado, não dá manchado, não. Não dá cego de olho, não. Esse você mata e come. Mas o que vai dar, não vai matar, não vai ser sacrificado, vai. Mas o princípio de dar o melhor para Deus. Então, é tão fácil a gente cair nessa rotina. O nosso sistema, o nosso mundo, irmãos, não é? Nós temos que nos esforçar. Nós pagamos preços, não pagamos o preço mais caro. Paga preço mais caro quem vive em país que não pode se reunir, não pode adorar, não pode ter igreja, não pode ter placa, não pode andar com Bíblia. Esse paga-se um preço muito mais caro do que nós pagamos. Nós não pagamos esse preço. Nós pagamos algum preço de esforço material, mas nós não somos dedicados como nós deveríamos ser. Então, Deus quer que você experimente maravilhas, amém, irmãos? Então, eu queria que você curvasse a cabeça, fechasse seus olhos, chamar meus irmãos que vão servir a ceia para nos ajudar. E eu espero que Deus fale ao seu coração. Meus pensamentos aqui, não muito organizados, meio soltos em cima do texto. Algumas declarações sobre o poder, o valor da comunhão. Como nós precisamos viver esta realidade. Como nós precisamos ser gente que faz a diferença. Como nós precisamos ser gente que faz falta. Quando muitos sentem a sua falta. Quando muitas pessoas sentem a sua falta. Por quê? Porque você serve a muitos. Você abençoa a muitos. Pode preparar os irmãos, pode distribuir. Então, Jesus, Ele nos chama para a comunhão. Como Jesus entendia o valor da comunhão. Como que o Espírito Santo, como a palavra, tudo isso vem nos exortar. Meus irmãos, já estão todos preparados? Não, faltam alguns. Meus irmãos podem servir a igreja.